Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? O tema da aula agora são os esponsais. Palavrinha diferente, mas que significa noivado. Nada mais é do que o famoso noivado e que muitos estão numa situação jurídica dessa. Aliás, qual é a situação jurídica do noivado? A resposta é nenhuma. O noivado não tem repercussão jurídica, não tem previsão jurídica, não tem efeito jurídico, é apenas uma adequação social, é apenas um costume social que, no entanto, não traz repercussão nenhuma. Portanto, se um noivo se nega a casar por motivos legítimos, não tem como obrigá-lo ao casamento. Porém, nós discutimos o momento exatamente da dispensa desse casamento, o momento do encerramento desse noivado e se isso não trará alguma repercussão de índole material ou moral. Por exemplo, imaginemos que alguém, na véspera do casamento, resolva não se casar. Primeiro ponto, não tem como obrigá-lo a se casar. Isso é inequívoco. Logo, ninguém é obrigado por um pré-contrato de noivado a celebrar o contrato de casamento. Muito bem. Mas por ter deixado a esse estertor no momento da véspera do casamento, é claro que trouxe um constrangimento ao outro cônjuge, ao outro noivo, ainda não cônjuge, né? E esse constrangimento pode gerar indenização de danos morais. E digo pode porque as circunstâncias têm que ser levadas em consideração. Porém, em tese, é possível nós pensarmos em indenização de danos morais pela dissolução de um noivado sem motivo justificável. E, por extensão, também em danos materiais. Imaginemos que eu seja um noivo abandonado no altar. Eu, então, paguei toda a festa, tive todas as despesas com os aprestos com essa festa, fiz investimentos, comprei lua de mel, gastei valores significativos. E a noiva me diz, não quero mais. Ora, esse prejuízo que eu tive é indenizável. Indenizável a título de dano material. A consequência dos esponsais são basicamente essa. Não obriga o casamento, não vincula o casamento, não há como obrigarmos alguém a celebrar o casamento. Porém, é possível pensarmos em efeitos pessoais e patrimoniais em caráter de indenização. Aqui a título de dano moral e aqui a título de dano material. Na sequência, nós vamos tratar dos efeitos jurídicos do casamento. E esse sim traz repercussões de três índoles: os efeitos sociais, os efeitos pessoais e os efeitos patrimoniais. Como efeito social, o único que nós podemos dele depreender é a formação da família. O casamento gera a formação da família e esse é o efeito principal do casamento. Já nos efeitos pessoais, embora qualquer conceito de casamento, qualquer definição que nós busquemos de casamento na doutrina ou por qualquer pensador, sempre partirão dessa perspectiva. Trata-se de uma comunhão de pessoas, de uma união de pessoas, trata-se de ajuste entre pessoas, parará. A verdade é que a importância maior é dedicada aos efeitos patrimoniais. Quanto aos efeitos pessoais, o Código só traz um único artigo para dispor a respeito da questão. Um único artigo. O artigo 1566. E esse artigo 1566 diz que são deveres entre os cônjuges a fidelidade. É dever entre o cônjuge a fidelidade. A mútua assistência. Um tem que ajudar o outro. A vida em comum. Quando 1566, inciso 2, fala de vida em comum, ele está dizendo que é dever entre os cônjuges coabitarem. Mas também que é dever entre eles ter relações sexuais. O débito conjugal, o dever conjugal se impõe. O que não quer dizer que alguém tenha crédito conjugal em relação ao outro cônjuge. Um homem não pode forçar a mulher a ter relação sexual sob o argumento de que ele tem um crédito conjugal com ela. Relações sexuais forçadas entre cônjuges hoje podem ser caracterizadas como estupro. Não há dúvida disso. Aliás, cada vez mais os tribunais emprestam maior valor ao depoimento da vítima nesses crimes de ordem sexual. Muito bem. Guarda, sustento e educação dos filhos. São esses os deveres que se impõem pessoalmente aos cônjuges. A fidelidade, a coabitação, a mútua assistência e a guarda, dever e sustento dos filhos. As perguntas que disso decorrem é: qual a consequência da violação desses direitos? Sinceramente, isso hoje está dentro da índole privada. Se a mulher traiu o homem e o homem resolveu aceitar, o Estado não pode interferir. Se a família tem uma forma de relacionamento aberto no tocante às relações conjugais, se cada um deles tem relações fora do círculo do seu casamento, o Estado não pode interferir. Embora eles estejam casados e cada um pretenda morar em casas separadas, não há como o Estado interferir nisso. O
Estado não pode ingerir, se imiscuir em relações de caráter privado. Porém, um dos cônjuges não tolera. Um dos cônjuges não tolera a traição, não tolera viver longe do outro. E qual é a consequência disso? A providência que ele pode tomar, uma, é o divórcio. A consequência pelo descumprimento dos deveres conjugais, o descumprimento desses deveres legais do contrato do casamento, é colocar fim ao casamento. Assim como eu faço um contrato com você, se você não cumprir, eu posso rescindir o contrato, não cumpriu os acordos aqui firmados pelo artigo 1566, vou rescindir esse contrato de casamento mediante o divórcio. E caberiam danos morais por conta disso? Eu posso pleitear danos morais para o meu cônjuge porque ele foi infiel, porque ele me traiu, porque ele me bateu, porque ele não necessariamente me deu ajuda, o sustento devido, lá do 1566, inciso 3? A resposta é, em tese, talvez. Talvez porque nós não podemos ser refratários, como alguns são, de introjetar no direito civil regras de direito das obrigações. O direito hoje ele não é exclusivo, ele não é autônomo, os ramos são intercambiários, se comunicam. Na célebre frase da Cláudia Lima Marques, existe o diálogo das fontes. É necessário que nós abeberemos de um ramo do direito para o outro, que um ramo do direito vá buscar uma fonte de outro conhecimento. Nós temos que fazer essa inter-relação, essa multidisciplinariedade é fundamental. Por isso não podemos ser refratários à ideia de avocar regras do direito das obrigações para a gente, devemos trazê-las para cá. Multas, astreintes, imposições de danos, são cada vez mais recorrentes. Querem ver um exemplo? Na lei de alienação parental, entre outras consequências, se impõe uma multa ao genitor alienador. O que é essa multa se não uma indenização? E o que é essa indenização se não regra do direito das obrigações que agora está introjetado no seio do direito de família? Pois bem, eu sou um ardoroso defensor da tese de que cabe sim danos morais no núcleo da entidade familiar casamento. É possível, porém, nós temos que pensar a forma como foi essa repercussão. O simples fato de dizer para minha mulher, não te quero mais, não a amo mais, amor não se indeniza, amor não se paga. O que se paga são ferimentos aos direitos consagrados no artigo 1566, que tenham se tornado públicos. Uma traição confessada entre cônjuges é uma coisa, uma confissão tornada pública e gerando escândalo é outra. A dimensão é outra. A violência entre os cônjuges, ainda que escondida dos olhos dos outros, é passível de indenização. Veja como nós vamos mudar a perspectiva. Fidelidade, quando se indeniza? Quando se torna pública. Violência, quando se indeniza? Sempre. São as circunstâncias, as vicissitudes, as peculiaridades de cada caso é que poderão dizer que se cabe ou não danos morais por ferimento a esses direitos aqui consagrados. Porém, nós não podemos, de plano, afastar essa possibilidade. Ah, não cabe danos morais porque é família. Nós vamos venalizar a família. Bobagem. Talvez nós tenhamos que venalizar a família como forma de punir um ofensor da grave violação aos direitos consagrados no texto legal. E agora, os efeitos patrimoniais. Aqui é o meu bem, aqui são os meus bens. E o meu bem, muitas vezes, dá lugar aos meus bens, né? Então agora nós vamos começar a estudar o regime patrimonial do casamento, como se regularizam e se regulam as situações patrimoniais decorrentes de um casamento. Basicamente, nós temos 3 princípios que tratam do regime de bens. O princípio da livre escolha, da variedade de regimes e o da modificabilidade. Muito bem, livre escolha. Eu posso optar pelo regime de bens que eu quiser para o meu casamento. Basicamente, são 5 regimes. Daqui a pouco nós vamos tratar deles um a um. Mas nós teremos o regime da comunhão parcial, da comunhão universal, da participação final dos aquestos, da separação convencional e da separação obrigatória. Com exceção do regime da separação obrigatória, esse aqui a lei impõe, eu posso adotar qualquer um dos outros 4 regimes anteriores. Por isso, pela minha livre escolha e pela variedade de regimes que existem, eu posso optar pelo regime que eu quiser. Desde que a lei não me imponha o regime da separação obrigatória e já já nós vamos ver quais são as hipóteses em que a lei assim faz. Muito bem. A novidade do novo Código é que nós podemos modificar o regime de bens na constância do casamento, o que antes era proibido.
Então vamos imaginar que antes do Código de 2002, eu tivesse me casado pelo regime da comunhão universal. Se eu quisesse alterar para a comunhão parcial, eu teria que me divorciar e me casar de novo. Agora não. Posso alterar o regime de bens na vigência do casamento. E para fazê-lo, basta que haja uma autorização judicial e, portanto, um pedido judicial, por motivo justificável e sem causar prejuízo a terceiros. Pedido judicial, com autorização judicial, motivo justificável e sem causar prejuízo a terceiros. Exemplo, já adiantando que daqui a pouquinho a gente fala. Se eu casei com menos de 18 anos, às vezes eu precisei de um suprimento judicial, precisei de uma autorização judicial para me casar. Meu pai não me dava a autorização do casamento, eu busquei um suprimento judicial. Então eu com menos de 18 anos, portanto 17 anos, eu me casei. E a lei dirá, Código Civil imporá o meu regime de separação obrigatória de bens. Porque eu me casei por uma autorização judicial, por um suprimento judicial, eu tenho de me casar obrigatoriamente pelo regime de separação de bens. Muito bem, me casei e fiz 18 anos. Agora estou plenamente capaz. Vou fazer uma petição assim para o juiz. Senhor juiz, quando me casei fui obrigado a me casar pelo regime de separação obrigatória. Agora atingi os 18 anos, a causa de impedimento matrimonial não mais existe. Quero, portanto, uma alteração do regime de separação obrigatória para comunhão parcial. Não há prejuízo a terceiros, não estou devendo na praça, está aqui minha certidão de protestos, negativa de protestos, está aqui minha certidão negativa de distribuição de ações. O que eu quero é apenas regularizar o seio da minha família, nada além disso. O juiz defira a alteração do regime de bens. O regime de bens, então, pode ser modificável no curso do casamento e sem limites. A lei não impôs limite, se é uma modificação, duas ou três. Comportam várias modificações aqui. Outra questão interessante diz respeito à administração do patrimônio. Existem alguns atos que dependem de outorga uxória, atos que não dependem e os bens dos filhos. Vem cá, vem comigo aqui, vamos tratar dessa questão que ela é bastante polêmica e existe novidade do STJ quanto a isso. Salvo se o casamento for do regime de separação convencional de bens, um cônjuge precisa autorizar o outro, dar outorga uxória. Essa outorga uxória quando é da esposa, ou marital quando é do marido, enfim, a outorga conjugal, a autorização conjugal, basicamente para 3 atos. Alienação ou oneração de bens imóveis. Aval e fiança. Alienação ou oneração de bens imóveis, aval e fiança. Essas são as hipóteses em que um cônjuge precisa autorizar o outro para fazer os seus negócios. Por exemplo, eu me casei pelo regime de comunhão parcial. Eu quero vender um imóvel que não se comunica ao meu cônjuge, que é só meu. Mas porque eu estou casado, eu preciso de autorização dela. E se ela não der, eu vou ter que entrar com uma ação judicial de suprimento de autorização para essa venda. E eu resolvo prestar uma fiança ou um aval. Só poderei fazê-lo se o meu cônjuge me autorizar. Se o meu cônjuge me der essa anuência, essa concordância, essa outorga uxória. De modo que a outorga uxória é a autorização que um cônjuge presta ao outro para esses 3 atos da vida. Alienar ou onerar bens, onerar, por exemplo, hipotecando-os, prestar aval e fiança. Porém, segundo o STJ, eu só preciso de aval, só preciso da autorização do aval, da outorga uxória para o aval, se o aval for prestado em documentos civis. Se o documento for de nível cambiário ou cambiariaforme, cheque, duplicata, promissória, não se faz necessária a autorização conjugal, exatamente porque esses títulos, essas cambiariaformes, têm livre circulação. E por terem livre circulação, elas não podem ter a sua circulação impedida por uma autorização conjugal ou a falta de uma autorização conjugal. De modo que cuidado aí. São 3 os atos da vida civil, dos quais nós necessitamos de autorização dos nossos cônjuges. Alienar bens imóveis. Imóveis, os móveis não precisam. Vou vender, vou permutar, vou doar um bem, preciso de autorização do meu cônjuge, se for um bem imóvel. Vou hipotecar o meu bem, idem. Se for prestar aval de documento civil, preciso de autorização dele. Se não for documento civil, não preciso de autorização. Se for prestar fiança, sempre será necessária a autorização. Os atos que independem
de outorga uxória são aqueles atos que dizem respeito à administração do patrimônio pessoal de cada um, desde que não seja um bem imóvel. Em sendo bem imóvel, a gente precisa dessas peculiaridades. Agora, eu tenho um veículo que eu preciso vendê-lo. Não preciso de autorização da mulher. Meu gado, sacar dinheiro na conta, se a conta não for evidentemente conjunta e, se for conjunta ou também não vai ter problema nenhum. Esses atos não precisam de autorização do cônjuge. E a curiosidade também aqui está na administração dos bens dos filhos menores, né, dos filhos que sejam menores. Se o filho for menor, os pais são automaticamente seus representantes e estão autorizados a cuidar do patrimônio deles. Ok? Pois bem, agora imaginemos que haja conflito de interesses entre o filho e o pai. Nesse caso, o juiz tem que lhes nomear um curador especial para resolver esse conflito de interesses. E ainda que não haja conflito de interesses, um pai só pode alienar os filhos imóveis. Um pai só pode alienar os bens imóveis de um filho com expressa autorização judicial. É necessário um alvará. Então imaginemos que o pai percebeu um bom negócio para aquele imóvel que está no nome do filho. E está no nome do filho porque o próprio pai doou, ou porque veio de herança por testamento do neto, testamento do avô para o neto, enfim, por qualquer circunstância, aquele menor tem um patrimônio. Para haver alienação desse patrimônio imóvel, é necessária autorização do juiz. Somente com autorização do juiz, o pai poderá se desvencilhar do patrimônio imóvel do seu filho, cujo patrimônio é ele o seu administrador. Na sequência, gente, nós vamos começar a falar dos regimes de bens propriamente ditos e já vamos aqui para o chamado regime legal, o regime querido pelo Código Civil, ou pelo menos pretendido pelo Código Civil, que é o regime da comunhão parcial. Antes, no entanto, vamos falar um pouquinho do pacto antinupcial. Olha só, segundo o artigo 1640 do Código Civil, 1640, se nós não adotarmos nenhum regime de bens diferentes, e se não estivermos nessas hipóteses que daqui a pouquinho nós vamos tangenciá-las, o regime nosso é o regime da comunhão parcial. Significa dizer, se nós não adotamos nenhum outro regime, significa que nós aceitamos o regime imposto pela legislação, que é o da comunhão parcial. O regime da comunhão parcial é o regime querido e proposto pelo artigo 1640. Não queremos, temos a livre estipulação, de acordo com o princípio que estudamos. Temos a variabilidade, de acordo com o princípio que estudamos. Mas para alterar o regime e assim nos submetermos a um regime diferente, precisaremos fazê-lo por um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial, feito por escritura pública, é um documento que antecede o casamento, mas que só vai valer se houver o casamento. Portanto, é um típico documento condicionado ao casamento. E nesse pacto antinupcial, ali se admite a disposição de um regime de bens que seja diferente do regime da comunhão parcial. É por esse documento que eu posso adotar o regime da comunhão universal, da separação de bens ou da participação final dos aquestos. Se não existir o pacto antinupcial, ou em existindo o pacto antinupcial, for ele declarado por algum motivo nulo, o regime que a lei nos impõe é o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o regime querido pelo artigo 1640 do Código Civil. Para que nós tenhamos um regime diferente do regime legal da comunhão parcial, é necessário um pacto antinupcial válido. Se esse pacto não for válido, porque, por exemplo, não observou as formalidades, não foi por escritura pública, não foi apresentado na época do casamento, o regime a ser adotado é o da comunhão parcial. Poderemos alterá-lo posteriormente, através daquele pedido que eu lhes explicava há pouco, um pedido judicial onde se justifique a necessidade de alteração desse regime. Porém, o regime até lá, a vigorar, será o regime da comunhão parcial do artigo 1640. Muito bem, então esses são os regimes de bens que nós eventualmente poderemos tê-los. Comunhão parcial, estão todas em siglas aqui, comunhão parcial, separação obrigatória, comunhão universal, separação convencional e o regime da participação final nos aquestos. Esse aqui é o regime do artigo 1640, esse aqui é o regime pretendido. Se ninguém dispuser de modo em contrário, o regime que vai ser aplicado é esse aqui. Esse é o regime legal. Nós só não aplicaremos esse regime em duas hipóteses.
ou quando a lei impuser o regime da separação obrigatória, que é um outro regime, separação obrigatória, ou se por pacto antinupcial adotarmos alguns dos 3 outros regimes. No pacto antinupcial, nesse documento aqui, nós então vamos adotar alguns desses 3 regimes. Comunhão universal, separação convencional ou participação final dos aquestos, que mais à frente nós vamos estudá-lo. Então, pessoal, basicamente nós teremos 5 regimes de bens entre nós. O regime da comunhão parcial. Esse regime da comunhão parcial basicamente é o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa aqui seja a data do casamento, tá bom? Existe o patrimônio do homem antes de se casar, da mulher antes de se casar e o patrimônio havido durante o relacionamento. Pelo regime da comunhão parcial, o que é dele antes de se casar é dele, o que é dela antes de se casar é dela, e aquilo que eles construíram em conjunto se divide. Essa, em linhas gerais, é a base do regime da comunhão parcial. Tem variações disso, mas a base é isso aqui, tá bom? Então o que o Código pretende é que as pessoas, quando se casem sobre esse regime aqui, que é o regime do artigo 1640, o regime da comunhão parcial. Tudo bem? Pois bem, mas as pessoas podem optar por outros regimes diferentes, que são esses 3 regimes aqui. A comunhão universal, a separação convencional e a participação final dos aquestos. Na comunhão universal, basicamente é o seguinte, tudo isso aqui divide por 2, o passado e o futuro. Na separação convencional, o que é dela, o que é dele, inclusive na relação durante o casamento. Separam-se então os patrimônios, ok? Porém, para eu adotar qualquer um desses 2 regimes, necessariamente eu, ao me casar, preciso indicar isso no pacto antinupcial. Só não existe uma alternativa. Somente um grupo de pessoas não pode adotar regime nem modificá-los. São aqueles que se casam sob a égide do artigo 1641, o famoso regime da separação obrigatória. Separação obrigatória que é esse aqui, ó, que havíamos tratado há pouco. E são fundamentalmente 3 tipos de pessoas que se casam sobre o regime da separação obrigatória. As pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, 1523, já falamos disso, da pessoa maior de 70 anos e de todos os que dependerem para se casar de suprimento judicial. Então, olha só. O artigo 1521 declarou, não podem se casar. Dirimente absoluta, não pode se casar. Pai com filha, sogro com nora, irmão com irmã. Agora no 1523, não devem se casar. Olha como o verbo muda. Não podem, não devem. É um aconselhamento. Mas já que vão casar, vocês têm que casar pelo regime de separação de bens. E quem são esses que não devem se casar? Geral inciso 1. Não devem se casar aquele cara que ficou viúvo e que não fez a partilha dos bens ainda da sua mulher. Para evitar confusão de patrimônio. Imaginemos que eu tenha ficado viúvo. Eu tenho um patrimônio a partilhar com a minha mulher pelo inventário. Não fiz ainda. E já me caso novamente. Estou viúvo, já casei novamente. Essa mulher entra no relacionamento. Como é que fica o patrimônio anterior em relação a ela? Se confunde, se não confunde, se tem, se não tem? Como é que ficam os demais herdeiros? A fim de preservar isso, a legislação impõe, cara, você quer se casar novamente? Pode se casar. Mas enquanto não houver a prévia partilha dos bens, o regime de separação obrigatória. Da mesma forma no divórcio. Me divorciei, tenho patrimônio para dividir com a minha mulher. Me casei. Se me casei, necessariamente me casei pelo regime de separação de bens. Se eu me casei pela segunda vez, é regime de separação de bens. Esses são aqueles que têm que se casar no regime de separação obrigatória. O maior de 70 anos. Talvez até de forma preconceituosa, o legislador parta da premissa que todo aquele que se casa com maior de 70 anos deve ter algum interesse econômico. Por isso que o legislador, infelizmente, impõe essa restrição. Casou-se com maior de 70 anos, o regime é de separação de bens. Ou com aqueles que dependerem para se casar de suprimento judicial. Por exemplo, o menor de 18 anos, cujo pai não tenha lhe autorizado, precisa de um suprimento judicial, vai ter que se casar no regime de separação de bens. Agora notem, nessa hipótese aqui e nessa, depois que se regularizar o problema, admite-se alteração do regime. Tudo bem? Então, as pessoas que contraíram o casamento com inobservância das causas suspensivas. Eu me casei com a segunda mulher, mas não havia feito ainda a partilha do divórcio da primeira. Regime de separação obrigatória. Resolvi o divórcio da primeira, resolvi a partilha. Altera o regime de bens. Se eu quiser. Aqui,
Casei-me com suprimento judicial porque era menor. Atingi a maioridade. Posso alterar esse regime de bens. Agora, quem tem mais de 70 anos, sempre terá mais de 70 anos. Aqui não tem alternativa. Por isso que muito se discute sobre a aplicabilidade ou não dessa súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula muito antiga, lá da década de 70, que quando ela foi construída, ela o foi sob a égide do Código Civil Antigo, cujos artigos até permitiam essa interpretação. E basicamente a súmula diz o seguinte: no regime de separação legal de bens, esse aqui, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Basicamente o que essa súmula quer dizer é o seguinte: no regime de separação obrigatória é comunhão parcial. Basicamente é isso. No regime de separação obrigatória é comunhão parcial, porque olha, no regime de separação de bens, comunicam-se, dividem-se os bens adquiridos na constância do relacionamento. Ó. Apesar de separação obrigatória, o que eu construí na constância do casamento eu vou ter que dividi-lo. E a pergunta que surgiu agora é a seguinte: essa súmula, ela tem aplicabilidade no novo Código Civil? É possível que nós apliquemos isso no novo Código Civil? Eu me filio à posição do professor Gustavo Tepedino. O professor Gustavo Tepedino diz que essa súmula só se aplica a essa hipótese que aqui está. E por quê? Porque aqui, no inciso 1, se eu quiser eu posso modificar o meu regime. Aqui no inciso 3, idem. É possível modificação do regime. Aqui não tem jeito. Aqui quem tem mais de 70 anos sempre vai ter mais de 70 anos e não é possível então a modificação do regime. Logo, a aplicabilidade da súmula 377, por orientação desse doutrinador do Gustavo Tepedino, só se aplica nas situações de pessoas maiores de 70 anos. Os outros estarão à mercê do regime de separação de bens necessariamente. Resumidamente, a lei me impôs o regime da comunhão parcial. Poderei optar por esses 3 outros regimes, no entanto, se o fizer por pacto antinupcial, desde que não esteja na uma das hipóteses do artigo 1641, quando ali será regime de separação de bens. Fica com a gente, continuaremos a falar de casamento na próxima aula.